Fala galera do YouTube, no vídeo de hoje nós iremos fazer um cálculo muito bacana, né? Em que nós iremos determinar o comprimento da ficha, né? E esse cálculo é feito aí em estruturas de contenções, né? Ou obras de terra, mas para a parte geotécnica e estrutural, tá? Esse exercício foi extraído do livro, né? Da Bernadette Agone Danzig e da Denise Djerkovic, né? Então, para a gente poder calcular a ficha, né, o que é a ficha? Aquele comprimento enterrado em estrutura de contenção, né? Ela tem uma estrutura que vai precisar conter o solo, seja uma escavação de subsolo, né? Em edifícios aí com garagens subterrâneas ou algo parecido, né? Então, no exercício, eu já deixei aqui calculado, né, e salvo para a gente não poder perder muito tempo, né? Já deixei os valores calculados. É, Também vou fazer uma aplicação em software, né, no software GEO5, para que a gente possa estar complementando aí, validando esses cálculos analíticos, né? Muito importante. Validar analiticamente primeiro, né? E depois simular no software para ver o que está acontecendo, os valores não estão muito discrepantes, né? Então, aqui nessa estrutura de contenção, pede-se para determinar, né, a ficha, né, comprimento enterrado D, do lado esquerdo, né? A estrutura de contenção tem uma profundidade de vala aí de 6 metros, tá? O nível da água está aqui a 3 metros abaixo do nível zero. Então, esse nível da água ele está tanto do lado esquerdo na escavação, quanto do lado direito, tá bom? E no exercício pede-se também para que aumente o comprimento da ficha em 30%. Né? Só que lá, quando eu calcular no software, vai sair o valor sem os 30%, sem eu majorar esse comprimento aí, como se fosse uma margem de segurança, né? Mas também tem como configurar ele para ele sair considerando esses 30%, ok? Os parâmetros do solo, então, peso específico é 18 kN/m3, né? E ângulo de atrito 30 graus. Peso saturado é 20 kN/m3 e também o ângulo de atrito não se altera. Tá bom? Para que a gente possa calcular a ficha, nós precisamos conhecer as pressões, né? As pressões que o solo vai causar aí na estrutura, né? Vai tender a derrubar aí essa contenção. Essa pressão está representada por essa linha negrito aqui, essa linha traceja com traço mais forte aqui, tá? Então, para a gente calcular o empuxo, tanto o ativo quanto o passivo, né? O empuxo ativo é aquele que tende a empurrar, derrubar a estrutura, né? E o passivo, ele tende a segurar, é o que está lá na base, tá bom? De a equilibrar. Para a gente calcular empuxo ativo e passivo, a gente utiliza aí, tem as teorias de Rankine, né? Rankine, Coulomb, tá? Também é possível configurar isso no software. Para a gente calcular as pressões, então, na profundidade 3 metros, né? Peso específico vezes a altura, vezes o coeficiente de puxo ativo, então aqui 18 vezes 3 vezes 0,33, que é o valor do coeficiente de puxo ativo, Ka, tá? Então, nessa profundidade aqui, eu tenho uma determinada pressão que está agindo na contenção. 17,82 kPa, certo? Na profundidade de 6 metros, lá no pé da vala aqui, né? Então, fazendo-se então a consideração do gama submerso, 27,72 kPa, ok? Então, esse aqui é a idealização do diagrama de pressões, né? A gente trabalhando com as tensões efetivas, né? Tem vários métodos de cálculo para calcular a ficha, né? Tem um método simplificado, método de Bloom, tá? Muito bem. Um ponto interessante que a gente precisa observar aqui, ó, considerado nos cálculos, é essa distância A aqui, ó, que é da base da vala de escavação até o ponto em que as pressões se anulam, né? Esse ponto A aqui. Esse valor também a gente consegue calcular diretamente, né? Pela dedução de equações, tá? A equação deduzida, então, a gente chega no valor de 1,04 metros. Então, daqui do fundo da vala até o ponto onde as pressões ativa e passiva se anulam, tá? 1,04 metros. Tá bom? Com isso, a gente consegue, então, calcular o valor da resultante de esforços, RA. E a gente consegue calcular aqui por projeções, né? Área desse polígono, né? Nós conseguimos calcular a reação, quer dizer, a força que vai estar concentrada aqui neste ponto. Equivale aí o valor do esforço cortante, né?
é 109,45 quilonewtons por metro. Por metro quer dizer que a cada metro de contenção, né, em profundidade, que nós estamos vendo no plano. Então, a cada metro tem esse esforço de 109,45 quilonewtons. Tá? Seguindo aqui, então, adiante nos cálculos, nós precisamos, então, encontrar esses outros valores, y barra, YOR, y, tá? E o D. O D vai ser o y mais o A. O A nós já calculamos, nós precisamos calcular o y. Também tem a distância até o centroide, né? O y barra aqui, até onde é que a resultante atua. E o YOR, aqui onde é que ocorre a variação do diagrama de pressões. Tá bom? Muito bem. Para a gente poder calcular, então, o ponto de aplicação das resultantes em relação ao ponto das tensões nulas, né? Por equação de momento, a gente consegue encontrar aqui esse valor de y barra. Então, fazendo o equilíbrio aqui, né? A razão entre eles, a gente encontra esse valor. Bom, por equações de momentos. Agora, para a gente calcular, então, o valor da ficha, né? Do nosso y, né, nós precisamos deduzir uma equação que ela vai cair num polinômio de quarto grau. Esse polinômio aí a gente pode usar calculadoras de funções aí, né, para calculação, encontrar os valores das raízes. Não vou entrar no mérito, que não é o objetivo desse vídeo, tá? O vídeo é a gente fazer os cálculos analiticamente, comparar com o software, tá bom? Muito bem. Então, após a gente encontrar aqui os valores do A, que é a distância da base até o ponto das tensões nulas, o y barra, a distância aqui, né, do centroide, né, do ponto de tensão nula até o ponto de aplicação das forças. Aqui também na distribuição das pressões eu coloquei o valor das pressões, tá? Na profundidade de 3 metros, na profundidade de 6 metros. E quando passa aqui da base, ela começa a representar em função de y, né? Em função de y. Os valores das tensões vai depender do valor de y. Quando a gente desenvolve, então, as equações anteriores, tá? Fazendo equilíbrios de momentos, nós chegamos em um polinômio de quarto grau. Tá bom? E quando a gente resolve esse polinômio, nós encontramos o valor de y. Tá? O valor da ficha, então, vai ser o y mais o A. 7 metros, vindo desse polinômio, mais o A, 1,04. Tá bom? Então, chega-se num comprimento de ficha aí de 8 metros. Sem majorar, sem nada. Então, para uma estrutura aí com uma profundidade de escavação de 6 metros, para garantir o equilíbrio, seria necessário uma ficha de 8 metros. Tem gente que gosta de pôr uma regra, o mesmo tanto que escavou, o mesmo tanto para baixo. Não, isso aí não funciona, né, em todas as ocasiões. Precisa ser calculado. Né? Não pode pegar uma regra, alguém em um lugar deu esse valor, não vale para todos, né? O solo pode apresentar coesão, né? Então acaba ajudando. No caso desse solo aqui, ele pode ser próximo aí de uma areia, lá no enunciado não falou, mas eu acredito que seja, né? Coesão 0, ângulo de atrito 30 graus, peso específico 18, tá? Cada lugar cada situação é uma ocasião diferente, né? Quando calcular ficha, no enunciado pediu para majorar em 30%, né? 8 vezes 1,3, 10,4. Somando com 6, 16,4 comprimento total de cortina, né? A ponta até o final dela. Joia. Então, com o valor do y da ficha calculado, né, também nós podemos fazer uma análise do momento máximo, né, que essa contenção vai estar sofrendo, né. Esse cálculo ele pode ser comparado a uma viga em balanço, né. A gente pode usar a parte da teoria de viga para calcular o esforço de momento fletor, tá bom? Muito bem. Então, para a gente calcular o momento máximo aqui, encontro o valor, então, do YOR, né? YOR, esse valor aqui, ó. O valor do ponto das tensões nula até o máximo ponto aqui do diagrama de pressões, onde é que acontece a inversão. Tá bom? Então, calculando o YOR, substituindo na equação de momento fletor, chegamos aí a um valor aproximadamente 519,89 kN vezes metro por metro. Tá bom? Aqui
Aqui foi de onde é que eu tirei o exercício, a referência, tá? Joia. Só tem um detalhe que no livro ele pega um outro valor aqui, tá? Um outro ponto assim, inferior a esse daqui, por isso que o valor do momento vai dar diferente. Aqui eu estou pegando o máximo, tá? Agora vamos comparar lá no software, né? O software já é o 5. Aqui está, então, já deixei modelado. Aqui o valor do momento máximo que ele calculou numericamente, ó, 522,47 e o cortante 110,35, né? Aqui na parte de cima da seção. Esse outro cortante máximo lá embaixo não teria, estaria a uma certa profundidade do solo. Para acontecer isso, né, tem que ter uma deformação muito grande, é como se as camadas tivessem que cisalhar, né? Precisaria ter uma deformação muito grande. Mas aqui onde é que ocorre a flexão, ó, aí na profundidade aí próxima aí a depois dos 9 metros, então dá 6 mais 2,86, né? 8,86, né? Abaixo dos 9 metros aqui, então, ó, né? Valor de 522, momento máximo. Profundidade no solo, 7,93. A gente calculou aqui, deu aproximadamente 8, né? Y mais A deu 8. Isso aqui ele já fala o comprimento da ficha, profundidade no solo. 7,12 mais 0,1, 7,93. Então, daqui até aqui. Deu bem próximo os valores aqui, né? 7,93 para aproximadamente 8. O valor de momento, 522 para 519. E o cortante aqui, 109 para 110. Então, está bem próximo aí a margem dos valores. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Se alguém sentiu interesse nesse conteúdo, se interessa pelo assunto, está estudando engenharia, está fazendo pós-graduação, outro curso aí, né? Comente aí, vê se algum detalhe que eu falei, tá bom? Se puder complementar, e puder fazer outro vídeo sobre uma outra situação, uma cortina atirantada, outra coisa parecida. Se quiser o PDF desse exercício também eu posso compartilhar, tá? Quem quiser compartilha que eu crio um link para a gente estar disseminando o conhecimento aí, tá bom? Obrigado pela atenção. Até a próxima.